Olá, eu sou o José Ortiz, eu sou neurocirurgião e eu fiz pós-graduação em psiquiatria. Hoje nós vamos falar como eu trato o AVC. Quando nós temos saúde, é normal a gente ter uma ideia que as doenças nunca irão nos atingir. É natural até. Isso não vai me atingir. Mas esse tema, ele é um tema bem importante, pelo menos para a gente ter uma ideia do que fazer e de como manter essa saúde que nós tanto queremos, né, tanto desejamos, e diminuir ao máximo o risco de acontecer alguma coisa maior. O cérebro, ele tem entre 1,2 e 1,4 quilogramas numa pessoa de 70 quilos. Isso é mais ou menos uma convenção. O recém-nascido, por exemplo, nasce com 400 gramas. Então, numa pessoa de 70 quilos, um adulto, com um cérebro de 1,5 kg, mais ou menos, é pouco, 1,5 kg para 70. Porém, ele consome 20% de toda a energia que é produzida no organismo. Então, dada a sua atividade diária, em algumas situações até pode ser aumentado ainda esse consumo. O cérebro, ele é totalmente envolvido por artérias. As artérias, elas levam o sangue, os nutrientes para o cérebro, oxigênio. Como todo ele é envolvido, qualquer interrupção nessas artérias pode causar um dano. Então, uma interrupção nessa circulação, né, de sangue que vai através das artérias pode causar um entupimento, por exemplo. Interrompeu, entupiu, causou um dano naquela área. Ou pode causar um extravasamento, né, que é um rompimento dessa artéria. Então, nós temos o AVC isquêmico, que é o AVC quando causa um entupimento. Fechou a artéria, não passou mais sangue. Ou existe o AVC hemorrágico, que é outro tipo de AVC, que é o rompimento. Da mesma forma, aquela artéria não passa mais o sangue como deveria, e rompe, aquela área não tem mais os nutrientes e o oxigênio, então causa um dano. E, no caso, as células morrem. É importante a gente ter essa ideia que o cérebro, ele é todo mapeado. Na época da minha faculdade, eu tinha 52 áreas. O cérebro era mapeado, era uma convenção. Existiam 52 áreas identificadas. Isso por décadas foi assim. Hoje, através de neuroimagem, através de medidas de espessura do córtex, metabolismo do cérebro, né, o cérebro em funcionamento, se mapeou 180 áreas. São áreas, uma por exemplo, só para se entender, faltou sangue na área do braço, teve um rompimento de uma artéria na área da perna, na área da fala, na área da audição, na área da visão. Qualquer área que falta o sangue, existe todo esse mapa cerebral, o paciente vai ter um dano naquela área e às vezes até uma sequela. Isso é bem importante a gente ter na mente, né? Esse mapeamento do cérebro e mais ainda, quando existe uma lesão numa determinada área, é aquela área que sofre um dano, mas também outras áreas ao redor podem ser afetadas também, porque existem vias, o cérebro ele é todo interconectado. Uma área sofre um dano, mas se tem uma via passando perto, aquele paciente pode ter outros danos além daquela área. Vias são as conexões, que eu chamo as estradas, entre uma área e outra. Antigamente se usava o termo derrame, né? Então essa palavra que era antigamente derrame, hoje é o AVC. É muito importante a gente ter uma ideia de diagnóstico antes do hospital, que a pessoa mesmo pode fazer em casa. A pessoa comum, ela já pode ter uma ideia de está acontecendo alguma coisa maior para levar para o hospital. Em 1996, nos Estados Unidos, não é nem tão longe assim, foi descoberto uma medicação que poderia ser feito nas primeiras 4h30. E com isso, essa medicação faria diminuir a chance de uma sequela, né? Chamar o T-Plase. Então, em 96, né? Pensou várias formas
do paciente em casa mesmo, né, já existia uma suspeita, porque era um tempo muito curto, né, 4 horas e meia. Então começou o dano, até 4 horas e meia existe essa possibilidade de fazer essa medicação. Então se pensou em escalas, né, como é que a gente pode fazer para identificar, para trazer isso para o público. E na cidade de Cincinnati foi feita uma escala, aonde o paciente, são 3 parâmetros. Primeiro parâmetro, se ele ter uma desvio da boca, o familiar diz, olha, sorri, e ele sorri e a boca puxar um pouquinho para o lado, né, é um parâmetro. O segundo parâmetro, pedir para o paciente levantar as 2 mãos e ficar 10 segundos com a mão levantada, com as mãos levantadas. Terceiro parâmetro, conversar com o paciente, pedir para ele falar assim uma frase simples, e se ele enrolou um pouquinho ou desconectou uma palavra da outra, é um outro parâmetro que tem que ser considerado. Então, se ele tiver os 3, por exemplo, hospital direto, se tiver um só, hospital. De forma alguma, nesse período, tem que medir a pressão nessa suspeita e já dar um remédio para ele se ele tiver com pressão alta. Não pode. A orientação é ir para o hospital. Até mesmo porque a pressão alta, no início do AVC, ela é importante, porque o organismo, faltando nutriente para ele, que é tão importante para o cérebro, aquela glicose, aquele nutriente, ele faz um reflexo de aumentar a pressão bem na hora do AVC. Então, se a pessoa usar um remédio para baixar a pressão, ela está causando um dano para ela mesma. Essa escala que foi feita na cidade de Cincinnati, ela ficou conhecida como escala de Cincinnati. A taxa de acerto dela é 70%, né? Então é uma taxa bem alta, considerando somente esses 3 parâmetros. Por que a gente não pode fazer esse medicamento depois das 4 horas e meia? Às vezes a pessoa diz, olha, já deu 5 horas, 6 horas, a gente poderia tentar. Não, porque os estudos mostraram que após as 4 horas e meia, um risco grande de sangramento. Aquela área que faltou sangue, ela modifica as artérias, porque não foi, o sangue ele não foi para lá, e passando desse tempo, aquelas artérias modificadas, elas quando se dissolver o trombo, né, aí ela pode sangrar. Então isso sim, daí é muito grave. Um paciente, ele tem que entrar em critérios para poder fazer essa medicação. Não é todo paciente que vai necessariamente fazer a medicação, mas é uma chance que o paciente tem, se ele preencher alguns critérios. A literatura, ela concorda que 85% de todos os AVCs são isquêmicos. A minoria, 15%, é hemorrágico. Se convenciona mais ou menos que o AVC hemorrágico é mais grave que o isquêmico. Não é em todos os casos, mas é uma tendência a uma pessoa que teve um rompimento, ela ter um dano maior. A questão do AVC hemorrágico é que existe um rompimento de uma artéria fina e essa artéria rompe e não rompe mais. O cérebro estanca se não for um rompimento grande. O grande problema do AVC hemorrágico é quando é uma artéria maior, que ela faz tipo uma bochecha, como se fosse uma câmera onde é que se criou uma bochechinha. Aquele saquinho, ele se chama aneurisma e ele se forma em artérias maiores. O aneurisma, ele pode romper e uma vez que ele rompe, tem que ser feito o diagnóstico porque ele vai romper de novo. São artérias maiores. Tem que ser feito o diagnóstico porque o segundo rompimento normalmente é fatal. O primeiro, a chance da pessoa não chegar no hospital já é 60%. Muitos pacientes têm curiosidade para saber, né, como se faz uma cirurgia do aneurisma cerebral. Foi separada uma animação que ilustra bem. Nessa cirurgia se faz uma clipagem daquela bochechinha que eu tinha comparado com uma câmera de um pneu de carro. Aquela bochechinha ali se clipa através do microscópio, né? O neurocirurgião faz a cirurgia, entrando, sempre muito cuidado, para chegar naquela artéria, isolamento e clipa a artéria. Isso é um tratamento definitivo. Aquele vaso nunca mais rompe. Outra alternativa, um pouco mais recente, é a embolização, que nós chamamos, que através por dentro da artéria se chega no mesmo local e faz um isolamento daquela artéria
daquele aneurisma, fazendo o fluxo ficar sem risco de rompimento. Curiosamente, a parte anterior do cérebro, que seria a parte da frente, do meio para frente, são as áreas, em termos de frequência, mais acometidas por AVCs isquêmicos e AVCs hemorrágicos. Sabendo o que tem nessas áreas, voltando lá atrás na questão do mapeamento do cérebro, nós temos a área da fala e a área da força todo um lado do corpo, que é irrigado por uma artéria, que é essa artéria cerebral média, extremamente frequente os AVCs isquêmicos dessa artéria. Essa artéria, então ela sai lá bem de baixo e vai para a parte de fora do cérebro. E nesse trajeto ela também tem outras artérias fininhas que saem dela, que vão para o centro do cérebro, na parte anterior também. Então ela passa pela área da fala e segue até a área da força, do braço e da perna. Então, é muito comum uma pessoa que teve um AVC, dessa artéria, ficar sem falar e perdendo um lado da força de todo aquele lado. Ou falar com dificuldade e movimentar o braço e a perna com dificuldade também. Da artéria cerebral média saem ramos, que nós chamamos as artérias mais finas que saem dela e vão para o centro do cérebro, nós chamamos artérias perfurantes. Essas artérias também muito comum de entupirem e essas artérias também são muito comuns de romperem. Elas são muito finas. Quando nós falamos de vasos, de artérias maiores, que tem o AVC hemorrágico, como o aneurisma, aí essa frequência muda um pouco. A artéria cerebral anterior tem mais aneurismas do que a artéria cerebral média, que também pode ser acometida por aneurisma. Então, para saber quais sintomas um paciente pode ter no momento que ele tem um AVC, é importante ter uma ideia desse mapeamento do cérebro. Essa artéria cerebral média, por exemplo, ela irriga o lobo temporal, irriga os núcleos da base, irriga a área da fala, da força. Então, no lobo temporal, como nós falamos lá nos primeiros vídeos, as áreas das emoções. Então, uma pessoa que fez um AVC, que ela teve um AVC, ela pode ter alterações das emoções por dois motivos. Não só porque ela teve dificuldade de movimentar e ela teve uma mudança no estilo de vida dela, como também pode ter uma alteração por lesão direta do cérebro. É comum o paciente que teve um AVC desenvolver depressão, ansiedade, bipolaridade. O paciente que nunca teve bipolaridade começar a desenvolver sintomas. A própria psicose, aquele paciente que enxerga coisas inexistentes. A mensagem que eu quero trazer é justamente essa. Cada paciente tem que ser individualizado. Não se pode ter essa ideia assim, todo paciente que teve um AVC é igual. Não, é muito diferente o sintoma de um para o outro. Eu acho que essa é uma mensagem importante, porque não é só a perda de força, porque às vezes se resume aquele paciente que teve AVC a limitação só da perda de força. E ele pode estar desenvolvendo uma ansiedade junto, por exemplo. O que acontece de alguém que tem ansiedade? Não vai querer fazer fisioterapia. Quando for na fisioterapia, ele não vai se dedicar à fisioterapia. O paciente não vai querer fazer movimentos. Com certeza, vai prejudicar a recuperação desse paciente. É importante, depois de falado tudo isso, o principal tratamento é a prevenção. 90% dos pacientes poderiam ter evitado um AVC. Um paciente que tem pressão alta, por exemplo, que não controla, um paciente que tem uma má alimentação, ele tem uma obesidade, um paciente que tem diabetes, que não controla da mesma forma, um paciente que tem algum problema cardíaco que ele não identificou ainda ou não tratou, própria depressão. Os estudos hoje mostram que a depressão é um fator de risco para desenvolver AVCs. Então, eu vejo assim como principal tratamento atuar nessa prevenção. Essa é a prevenção que vai evitar
Claro, sempre temos que ter em mente que a idade é o principal risco para enfraquecimento das artérias. Quando nós falamos dos fatores de risco, é que com certeza o paciente que tem uma artéria mais fraca e ter fator de risco, essa artéria mais fraca, geneticamente ele tem, histórico familiar, pai, mãe, avô que tiveram AVC, ele pode ter uma predisposição a ter uma artéria mais fraca, e se esse paciente ter uma pressão alta, uma diabetes, for obeso, fazer consumo de álcool com mais frequência, fumar bastante, esse paciente quase certo que ele vai ter um AVC. Para finalizar o vídeo, como um dos fatores de risco para desenvolver o AVC são as causas emocionais, eu acho interessante você ver os vídeos anteriores da série.